Para quem gosta de filmes de terror, hoje vamos contar as histórias reveladas pelos elencos de filmes que marcaram o cenário do horror em Hollywood. Muitos desses longas foram sucesso de público e crítica, mas o que nem todos sabem é que durante as gravações, ocorreram eventos estranhos e até curiosos que deixou um ar de mistério e medo na produção. Mas antes não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seu coleguinha que é apaixonado por filmes de terror. O filme O Corvo foi lançado em 1994 e foi estrelado por Brandon Lee, filho do então já renomado ator Bruce Lee. No enredo do filme, é contada a história de Eric Draven, que é interpretado por Brandon, e sua noiva Sarah, interpretada por Rochelle Davis, que são brutalmente assassinados na noite anterior ao Halloween e tempos depois ele volta como um vingador guiado por um corvo, e assim começa seu plano de vingança contra seus assassinos. Durante as gravações, ocorreram situações que deixaram a produção bem preocupada com o andamento do projeto. A equipe recebeu uma chamada de voz misteriosa avisando que coisas sinistras iriam acontecer durante a gravação do filme, e depois disso tudo começou a piorar. No primeiro dia de gravação, um eletricista foi eletrocutado e teve queimaduras de segundo e terceiro grau, chegando a perder as orelhas devido à gravidade do acidente. Depois desse ocorrido, o set do filme foi completamente destruído durante a passagem de um furacão e causou um grande prejuízo nos estúdios de filmagens. Ainda há relatos de que os carpinteiros que trabalhavam para reconstruir o set se acidentaram por causa de um guindaste que causou ferimentos em toda a equipe. Outro evento que foi revelado foi de um funcionário que fazia parte da equipe que acabou sendo demitido e, não contente com o ocorrido, jogou seu carro em alta velocidade dentro do estúdio de gravações, causando mais um prejuízo para a produção. Mas o que realmente culminou numa fatalidade foi a morte do ator Brandon Lee, que foi atingido por um tiro fatal durante uma cena. A arma estava carregada com uma bala de verdade e não uma cenográfica como deveria ser. Ao ensaiarem a cena anteriormente com uma arma verdadeira, a bala ficou presa em dos canos e, lamentavelmente, ao realizarem a filmagem, o tiro disparado no ator foi real. Brandon Lee tinha apenas 28 anos na época do acidente e a produção contratou um dublê para finalizar as gravações do filme, que não transmitiu a cena da morte de Brandon gravada na hora da tragédia. No enredo do filme, A Profecia, se passa a história de um embaixador e sua esposa que perderam seu filho após seu nascimento e, por sugestão de um padre, acabam adotando um menino que aparentemente é saudável e inofensivo, mas na verdade ele é o anticristo. Esse clássico do terror foi um dos maiores sucessos na década e teve seus respectivos remakes que também agradaram o público e a crítica. E claro que com toda essa história sombria, os bastidores estavam bem carregados e eventos estranhos envolvendo a produção começaram a ocorrer. No elenco da versão de 1975, estava o ator e protagonista Gregory Peck, que em uma ocasião estava viajando para Londres quando seu avião foi atingido por um raio durante o voo. Na sequência, o produtor executivo Massey Neufeld também foi atingido por um raio indo para Los Angeles. Em seguida foi a vez do roteirista do filme David Seltzer, que também estava a caminho de Los Angeles, e por fim, o produtor do longa Harvey Benard, que quase foi atingido por um raio durante as gravações em Roma. Bem estranho, não é? Mas os eventos sinistros não paravam por aí não. Durante as filmagens, Londres foi atacada por terroristas e 2 membros quase foram vítimas de bombardeios, inclusive o hotel onde o diretor do filme estava hospedado. E o mistério não envolve só os humanos não. Os animais envolvidos na produção do filme também ficaram bem estranhos durante as gravações. Os cães que foram envolvidos nas cenas em que representavam o capiroto costumavam atacar seus treinadores e chegou até mesmo a ferir um dublê em um dos ensaios para as cenas do filme, algo que deixou muitos assustados. Além disso, um dos funcionários que trabalhava no zoológico que foi usado como cenário para o filme, morreu um dia depois das gravações, dentro da jaula de um leão, o qual ele mesmo tratava. O evento mais trágico ocorreu com a morte de uma assistente de produção Liz Moore que viajava junto com o designer de efeitos visuais que também trabalhava na produção do filme. O rapaz sobreviveu ao acidente, mas a moça não. De acordo com o que foi divulgado, a morte da assistente aconteceu de forma trágica, algo que foi comparado com uma cena ocorrida com um personagem do filme. O que não deixaram passar
Foi um detalhe macabro em que o acidente aconteceu em uma sexta-feira 13 de agosto de 1976 a 66,6 quilômetros da cidade de Homem. Apesar de todas essas assombrações ocorridas envolvendo a produção e o elenco do filme, A Profecia foi um sucesso e ganhou outras sequências que agradaram bastante o público. Um dos filmes que também aterrorizou os fãs do segmento de terror foi A Invocação do Mal de 2013. Essa franquia tem se mantido como uma das melhores quando se falam em clássicos de terror. A história, que é baseada em fatos reais, foi inspirada depois que a família Perron relatou sofrer ataques de entidades que, segundo eles, assombravam sua casa, e teve a participação do casal paranormal mais famoso do mundo, que são Ed e Lorraine Warren. Na história passada no filme, uma família presencia fenômenos inexplicáveis e acionam o casal para ajudá-los a trazer paz para seu lar. O filme é repleto de tensão e faz com que os espectadores se levantem da cadeira a cada cena de suspense e terror que passa na telona. E como não podia ser diferente, a produção também passou por momentos tensos durante a rodagem do filme. A atriz Vera Farmiga, que interpreta Lorraine Warren, revelou em entrevista que passou por momentos estranhos enquanto estava envolvida com a produção do filme. Vera conta que quando estava em sua casa em Nova York, um dia acordou com 3 arranhões na perna e tinha certeza que não se machucou em lugar nenhum. Ela ainda conta que esses arranhões pareciam garras e ficou um pouco preocupada com a situação. Outras pessoas que também trabalhavam no elenco relataram dificuldades para dormir e sempre acordavam entre 3 e 4 da madrugada. Deus é mais. Tá repreendido. Também foi relatado que a atriz Joy King apareceu misteriosamente com hematomas pelo corpo durante as gravações. A produção reforçou que a atriz não fez nenhuma cena que justificasse essas lesões e deixou todos muito assustados com a situação. O ator Patrick Wilson, que interpreta Ed Warren, também disse ter presenciado um fenômeno medonho durante as gravações. Segundo ele, viu cortinas dentro do cenário balançando sozinhas sem a presença de ventos. Ele e um assistente de produção assistiram esse acontecimento durante 1 minuto. O caso foi investigado por outras pessoas no set, mas nada conseguiu justificar o ocorrido. Outro spin-off da franquia Invocação do Mal que fez muito sucesso foi Annabelle. A história da boneca mais assombrada do mundo levou muitos fãs da franquia à loucura, e também teve outros filmes dentro desse universo de terror macabro. E como se não bastasse, a produção do filme também relatou coisas estranhas durante a rodagem dessa franquia assombrosa. Vamos começar pelo diretor do filme, John Leonetti, que contou sua experiência sobrenatural em entrevistas durante a divulgação do filme. Segundo ele, quando estava gravando uma cena em um apartamento, se deparou com 3 marcas de dedos desenhadas na poeira das janelas, características do capiroto que aparecia no filme. Ele disse que essas marcas estavam sendo refletidas pela luz da lua e chegou a tirar uma foto para comprovar o que ele viu. Sangue de Jesus tem poder. Outro ocorrido medonho foi relatado pelo produtor Peter Safra, que disse que uma luminária caiu na cabeça de um dos atores do nada no meio da gravação. Graças a Deus ninguém se machucou gravemente. O curioso é que uma cena seria gravada e iria ocorrer do mesmo jeito no filme. E é claro que o mais assombroso de todos os tempos não poderia ficar de fora dessa lista. O Exorcista é o filme precursor de todos os que causam pavor em qualquer ser humano que vive na Terra. O clássico de 1973 ainda causa pavor nas pessoas e, sem sombra de dúvidas, os bastidores do filme foi um dos mais assombrados de todos os tempos. Começamos com o set pegando fogo logo no começo das gravações. O curioso é que eram 2 cenários, porém apenas um deles foi destruído e o outro, onde era gravado o quarto de Rega, a menina capirota, ficou totalmente intacto. Outras ocorrências relatadas envolvem acidentes e mortes vinculadas ao elenco do filme. Um exemplo foram os carpinteiros que trabalhavam na construção do set. Um cortou o próprio dedão do pé e outro perdeu o polegar. O personagem do filme, que foi interpretado pelo ator Jack McGovern, é o primeiro a morrer no filme após a menina capirota o empurrar da escada. E depois de uma semana dessa gravação, o ator veio a óbito por causa de uma pneumonia. Um funcionário que trabalhava no cenário e cuidava da refrigeração do quarto de Regan acabou falecendo sem explicações. Outro ocorrido foi um vigia que também trabalhava na produção, foi morto a tiros e ninguém ficou sabendo qual seria o motivo dessa fatalidade.
Também foi relatado que o ator que faz o Padre Merrin perdeu seu irmão assim que começou a gravar sua participação no filme. E o vídeo de hoje foi bem assustador, né, pessoal? E me diga nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência sobrenatural sem nenhuma explicação plausível. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!